Eu lembro que estava com a colher na mão e você estava mastigando tudo. Esse pedaço da minha memória, um pouco nevoado, eu acredito que tenha pegado um pedaço de carne muito grande na colher e foi nesse momento que você engasgou. Eu só percebi o que estava acontecendo quando uma das criadas começou a gritar segurando você. Só então eu consegui me levantar do gramado e entender o que estava acontecendo, mas não consegui ver nada em minha frente, a minha visão estava turva. Elas levaram você para a cozinha às pressas, depois me disseram que quando tentaram te desengasgar, a sua respiração não voltou. Não consegui segurar minhas lágrimas, era muito dolorido para mim saber que não consegui evitar toda a sua dor. Você falou bastante. Que tal beber um pouco d'água? Obrigada. Quando Francisco chegou naquela tarde, ele não olhou para mim, mas quis ver como você estava. Maria, a criada que tinha tentado te salvar, estava terminando de te limpar para colocar uma roupinha. Ela colocou um macacãozinho marrom todo de crochê que tinha ganhado da vovó e no pé um sapatinho caramelo que fazia parte do conjunto. Naquela noite fizemos o enterro próximo da árvore em que ficávamos durante todas as nossas tardes. Foi um pedido meu, porque eu sabia que era nosso lugar favorito. Eu não pude ficar muito com você antes disso, foi tudo muito rápido. E a última vez que eu consegui sentir seu cheirinho, te arrancaram do meu braço sem ao menos conseguir me despedir. E a partir daquele momento, aquele foi o lugar que eu passei todos os meus dias até voltar para a casa dos meus pais. Próximo ao buraco que fizemos para colocar você, eu enfinquei uma cruz para o Papai do Céu cuidar de você aí em cima e amarrei uma fita minha, para você me ter sempre perto. Era a fita que combinava com aquela minha bota que eu usava quando eu era menor. Ela era marrom e iria combinar com a sua roupinha, né? Podia estar chuva ou sol, eu estava lá, contando historinhas para você ou cantando alguma das cantigas que minha avó adorava cantar para mim e amava mais ainda escutá-las. Eu sentia muito a sua falta, Eduardo. Eu ainda sinto muita falta. Depois da sua morte, todos me encaravam com um olhar diferente naquela casa. E com Francisco não era diferente. Ele já vinha distante desde muito tempo, mas parecia que depois de tudo aquilo, ele não fazia questão de voltar para casa, vivia trabalhando. Até que em uma de suas voltas ele estava mudado. Iria fazer quase um mês que ele não voltava para casa e quando chegou estava muito magro e fraco. Estranhei, mas não podia perguntar o que estava acontecendo, já que ele não falava comigo. Depois de sua volta, eu vi muitos médicos entrando e saindo do quarto. Eu, claro, tive que me retirar e ir para um quarto menor, por isso quase não o via e não tinha noção do que estava acontecendo. Se passaram algumas semanas desde sua volta e em uma manhã chuvosa me disseram que ele havia falecido. Naquele momento, eu não senti absolutamente nada, nem tristeza, nem alívio. Eu não senti nada. Não acreditava que ele estava realmente doente. Por esse motivo, não esperava a sua morte. Busquei conforto próximo a você. Fiquei embaixo da árvore durante toda a manhã daquele dia. Maria me convidou para almoçar. Ela estava com medo de eu adoecer embaixo daquela chuva toda. Me avisou que o enterro seria na manhã seguinte. Eu não queria participar de tudo aquilo novamente, não por sentimentos, mas porque eu nunca me senti parte daquilo tudo e só queria ir embora. Peguei minha bolsa, que continuou pequena, e pedi para me levarem para a fazenda. Fiquei muito feliz por ter sido bem recebida pela minha avó e pelos meus pais também, por mais que tivesse sentimentos confusos por eles, pelo que fizeram comigo. Mas me senti bem por terem me acolhido. Expliquei a eles por tudo que tinha passado e eles entenderam a minha dor e me confortaram. Fiquei por ali mesmo, sem muitos planos para o futuro. Com o tempo, o trabalho dos meus pais, que eu sempre odiei, começou a me interessar.
e pedi a eles que me ensinassem um pouco do que faziam, para eu poder fazer parte daquilo tudo. E assim foi feito. Comecei a viajar muito com eles. Eram longas viagens para cidades que eu nunca pensei que conheceria. Minhas aulas de geografia me ajudaram naquele momento a saber onde eu estava e o quanto era longe do meu lar. Mas estava contente por estar com meus pais e fazendo parte de algo que nos ligaria como família. Conheci cidades pequeninas e cidades grandes que até me assustaram. São Paulo era um dos lugares que eu mais sonhava em conhecer. Muitas pessoas andando de lá para cá, roupas chiques que só via nos jornais que eu conseguia ler escondida de Francisco. Era um mundo completamente diferente do meu e que eu amei conhecer. Foi aí que eu decidi que aquele seria o meu mundo e era nele que eu queria morar. Com o tempo ganhei a confiança dos meus pais e passei a viajar sozinha, conhecendo outras fábricas de laticínios e criando contatos que nos serviram mais tarde como grande auxiliar no crescimento da empresa. Foi em uma dessas viagens para um pequeno vilarejo que fazia a venda de gado que eu tive uma ideia incrível para te ajudar, meu filho. A maioria desses lugares eram bastante simples. As pessoas não tinham muito o que dar para seus filhos e as crianças sempre pareciam jogadas pelos cantos. Entrei na casa de uma mulher que deveria ter em média uns 25 anos. Ela tinha muitos filhos, dentro da casa tinha 4. Disse a mim que tinham mais 2 cuidando do pasto, além do bebê que não saía do seu colo e chorava muito. Ela dizia que o leite dela não estava sendo suficiente e ele estava ficando bastante magrinho, além dele não aceitar outro leite como o das vacas. E perguntou se eu poderia ficar com ele, já o colocando em meus braços. Eu não sabia o que fazer, ela estava desesperada e aquela criança também. Então eu resolvi aceitar, disse a ela que daria a ele a vida que ela almejava dar e não conseguia. Ela ficou tão aliviada, só sabia me agradecer em meio ao choro. Eu não sabia o que fazer com aquela criança e não podia falar para os meus pais que eu tinha pegado um bebê para criar. Até que me veio à mente o seu desespero, meu filho, de onde você estava, e imaginei a solidão que sentia sem ninguém para cuidar de você, sem a sua mamãe, muito menos amiguinhos para você brincar. Então só havia uma solução, levar alguns amigos para se juntar a você. Como a indústria de laticínios estava indo muito bem, várias pessoas investiram muito dinheiro nisso e acabaram não tendo o retorno esperado. E por esse motivo haviam muitos celeiros abandonados naquela região. Resolvi passar a noite por ali mesmo. O bebê até tinha se acalmado um pouco, acredito que o som da chuva o tranquilizou. O celeiro estava bastante escuro, mas a lamparina ajudou a me localizar melhor e entender o que tinha por ali. Consegui pegar bastante água da chuva com umas vasilhas que acredito que usavam para reservar leite, pois estavam com um cheiro azedo, e esquentei a água em um fogãozinho um tanto quanto sujo, mas que ainda funcionava bem, e assim consegui dar um banho na criança. Enrolei ele no cobertor novamente, não tinha nenhuma outra roupa para trocar. Então eu tirei meu laço, que estava prendendo o meu cabelo, ele era vermelho, para combinar com o meu sapato. Enrolei com cuidado no pescoço dele, beijei sua testa e disse: "Manda um beijo para o Eduardo", e puxei. Quando ele começou a chorar assustado, eu não consegui mais me mexer. Catarina? Catarina? Você parece estar cansada. Quer fazer uma pausa? Eu nunca tinha parado para falar sobre tudo isso em voz alta, muito menos para alguém. Nunca tinham me perguntado o que realmente havia acontecido. Podemos terminar amanhã, se você preferir. Não, consigo finalizar ainda hoje. Você tem algo a fazer além disso? Também não. Hoje vim apenas para isso. Então já estou terminando, vamos lá. Por conta das chuvas e barulhos lá fora, eu acredito que ninguém escutou nada do que estava acontecendo dentro daquele celeiro. Olhei pelo pequeno espaço entre as madeiras do grande portão que estava destrancado e não havia nem animais passando por ali, o que me deixou mais tranquila. Despertei apenas quando o choro tinha acabado e percebi que ele tinha ficado bem roxo.
Terminei de enrolar ele no cobertor e o deixei em cima do feno que estava lá desde quando chegamos. Decidi procurar por ferramentas para que conseguisse cavar algum buraco ali próximo. Estava com medo de ir muito longe porque a noite era de lua nova e tudo estava muito escuro. Sabia que dessa vez a lamparina não iria me ajudar se apagasse com as gotas intensas da chuva. O celeiro estava bem equipado, consegui encontrar algumas pás jogadas no chão, próximas à porta. Peguei uma delas e andei um pouco para o buraco não ficar tão visível para quem entrasse no terreno. E em meio à chuva e trovões, cavei um pequeno buraco. Voltei para o celeiro e o peguei. Tampei seu rosto com o cobertor e segui até o buraco. Lá eu o coloquei com bastante cuidado dentro do espaço que tinha cavado. Estava um pouco maior do que eu tinha calculado. E depois joguei a terra molhada em cima. Quando cheguei na fazenda pela manhã, fui direto me lavar. Minha roupa, além de molhada, estava suja de terra. Minha avó me perguntou o que tinha acontecido e eu contei a ela apenas que peguei uma chuva muito forte durante o caminho de volta. Ela pegou minhas roupas para lavar e saiu sem questionar mais nada. Percebi que poderia te ajudar, meu filho, a ganhar mais amiguinhos. Então eu continuei. Durante as minhas viagens, eu conversava com as mães que não podiam cuidar de seus filhos e dizia a elas que poderia dar uma vida digna a eles, com o mesmo amor que elas tinham pelas crianças. E repeti 1 vez, 2 vezes, até perder a conta de quantos amigos você tinha feito. Trabalho de conclusão do curso de Rádio, TV e Internet da Universidade Anhembi Morumbi. Primeiro semestre de 2021. Orientação: Professora Rosana Parede. A Carta de Catarina é uma produção da Panapô Produções, escrito por Isabela Aleixo, dirigido por Aline Pucci e Jennifer Ságio. Estrelado por Daniel Velutini e Mariana Mirabete. Produzido por Gabriele Bastos, Isabela Aleixo e Oldon Almeida. Desenho de som, mixagem e finalização por Paulo Júnior. A produção executiva por Estefano Delfino. E direção de arte por Jennifer Ságio e Oldon Almeida.